você vai aprender sobre cartões. Então, como que funciona a questão dos cartões? Você tem banco e você tem bandeira e categoria. Talvez agora alguns de vocês devem estar pensando assim: oh my God, o que ele está falando? E fica tranquilo, talvez eu falando dessa forma fique mais difícil, né? Mas eu vou te mostrar aqui na prática. Muito prazer, eu sou o Murilo. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, nada muda nessa história. E o tema de hoje é: conheça os cartões que te ajudam a economizar em todas as viagens. Imagina a seguinte situação: você tirando férias, vai ficar em casa. É ruim, não é? Eu sei porque isso já aconteceu comigo algumas vezes. E eu vou falar para vocês, eu detestava. Eu simples, para não falar uma palavra mais forte aqui que envolve um certo ódio, eu detestava ficar em férias, tirar férias e ficar em casa. Então, se você passa por isso, pode apostar. Eu sei exatamente o que você está passando. Então, você pode até fingir que não liga, como eu fiz aí durante alguns bons tempos, alguns bons anos. Ah, não, mas esse negócio de viajar, que não sei o quê, eu mentia para mim mesmo, para o meu cérebro entender aquilo como uma forma de consolo. Mas era o pior consolo que eu podia fazer, era a pior coisa que eu podia fazer na minha vida. Sabe por quê? Porque o meu corpo precisava viajar. E existem várias pesquisas provando isso aqui não é simplesmente um luxo, não. Inclusive, existem pesquisas que mostram a importância de você viajar associado aos seus rendimentos, aos seus ganhos, ao aumento da sua renda familiar. Então, daí a importância de viajar. Mas o fato de viajar ser importante não significa que você deva desfalcar as suas finanças. Muito pelo contrário. Hoje existem várias formas de você conseguir economizar e economizar muito dinheiro. Então, me diz uma coisa, você que está vendo aí, vendo esse vídeo agora, me diz aqui, você tem cartão de crédito? Você tem cartão de crédito que dê pontos? E a live de hoje é sobre isso. Então nós vamos abordar esse assunto que gera muitas dúvidas. E eu sei por experiência própria o tanto de dúvida que cartão de crédito gera. E, inclusive, eu estou com alguns aqui para mostrar para vocês. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois hoje eu vou fazer uma live diferente. Eu vou contar piadas. Não, brincadeira, podem ficar tranquilo, eu não vou contar piada, não, que eu já escuto ali um desespero. Ai, meu Deus, ele é tio, vai contar piada de tiozão, é pra ver ou pra comer, é pra ter ou pra não ter. Podem ficar tranquilo que não vai ser sobre isso. Mas vai ser uma live muito menos técnica, porque senão ela ia ficar chata pra caramba eu ficar aqui só falando: ah, o cartão isso, dá isso, o cartão. Não, eu vou contar aqui, vocês vão aprender através de histórias reais, não são histórias fictícias, são histórias reais de como que isso pode impactar na sua vida. Carol já colocou aqui. Ufa, exatamente. Essa já me conhece, tem mais de 20 anos, sabe o quanto eu sou bom para contar piadas. Eu, na verdade, não me considero um bom piadista. Eu sou uma pessoa bem-humorada, que são duas coisas completamente diferentes. Mas como sorrir é contagioso, então as pessoas acabam sorrindo quando estão perto de mim. Eu espero que você, nesse momento que está me vendo agora, também sorria com isso. Então, eu vou ensinar para vocês aqui através de histórias, mas não vou ficar aqui tipo um Forrest Gump. Podem ficar tranquilos. Não vai ser o contador de história. Mas em cada história tem um ensinamento, cada história tem um cartão para você, cada história tem algo que você consegue aprender e é isso que eu quero trazer para vocês. Então, nós estamos aqui de certa forma também para nos divertir, para aprender e ao mesmo tempo nos divertir nessa segunda maravilhosa. Eu espero que a segunda para vocês esteja sendo tão boa quanto está sendo para mim. Então, quais são os tipos de cartões que existem e às vezes a gente tem um mal do conhecimento. O mal do conhecimento ele é o seguinte: a gente
conhece muito sobre alguma coisa, como por exemplo, eu conheço sobre cartões e acha que está todo mundo na mesma linha de conhecimento. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer pós-graduação em musculação na UFMG, eu tinha um professor com conhecimento técnico espetacular. Só para vocês terem uma ideia, o número de conselho dele era 007. Sim, era 007, a gente brincava com isso. E o cara, ele foi simplesmente o cara que criou, trouxe a fisiologia para o futebol. E ele conseguia passar conhecimentos de uma forma péssima, porque ele era tão bom, assim, ele conhecia tanto que isso acontecia. E às vezes eu me sinto nessa mesma situação, de vez em quando, não que eu seja ruim, muito pelo contrário, considero muito bons, meus alunos elogiam bastante, mas às vezes eu penso assim, nossa, isso é tão óbvio, como que alguém não sabe? E de fato, cada um de vocês estão num nível de conhecimento. Talvez o que eu vou falar aqui, por exemplo, sobre cartões. Você vai aprender sobre cartões. Então, como que funciona a questão dos cartões? Você tem banco e você tem bandeira e categoria. Talvez agora alguns de vocês devem estar pensando assim, oh my God, o que ele está falando? E fica tranquilo, talvez eu falando dessa forma fique mais difícil, né? Mas eu vou te mostrar aqui na prática. Por exemplo, eu vou pegar um cartão aqui. Olha que interessante, quando eu virar para você e falar o seguinte, qual é o seu cartão, a sua bandeira e a categoria dele? Você vai ficar perdido, não vai? Então você vai fazer o seguinte, a partir de agora eu vou te ensinar como que você faz essa verificação no seu cartão. Então, estou aqui com um exemplo de um cartão. Primeira coisa, o meu banco é o banco C6, depois vem bandeira. Nós temos a bandeira Mastercard, a Visa e Elo. São as principais aqui. Tem a Amex também, que é American Express. E aí, esse cartão aqui é a bandeira Mastercard. E nós temos categorias. E essa questão das categorias, ela é muito importante. Nós temos a categoria Gold ou mais, que Gold tá tanto para a Visa quanto para quanto Mastercard, são os cartões de entrada. Isso aqui é extremamente importante vocês entenderem para a continuação aqui. Então, Gold é um cartão de entrada, ele já tem uma pontuação, porém costuma ser uma pontuação baixa. Depois nós temos uma segunda categoria, que é cartão Platinum e Grafite. Platinum é tanto para o Visa quanto para o Mastercard e Grafite é para a bandeira Elo. E depois nós temos uma categoria acima, que é tanto a Mastercard Black, que às vezes costuma estar aqui atrás, é óbvio que eu tenho que tampar o meu número de cartão para vocês não verem, né? E aí você tem também Infinity, que é da Visa, e Nankin, que são os cartões Elo. Eles são chamados de cartões de alta renda, apesar disso já ter caído por terra há muito tempo em algumas situações. Outras sim são realmente cartões de alta renda. Mas hoje é muito mais fácil quando você tem acesso à informação você conseguir um desses cartões. Por exemplo, um desse cartão aqui que eu estou aqui na minha mão, ó, esse cartão aqui também é um cartão da categoria Black. É um cartão que você não precisa ser necessariamente de alta renda para ter um cartão. Existem formas de você conseguir esse cartão aqui. Ou melhor, esse cartão aqui não nem adianta tentar, que ele é meu, mas você pode ter o seu com certeza, e é um cartão que vai te ajudar bastante em viagens, porque você consegue economizar sim com ele. Mas Murilo, ele dá pontos? Vamos falar sobre isso depois. Então, vou pegar aqui, por exemplo, uma vez, esse cartão, uma vez eu fui num restaurante, isso há muitos anos atrás, e eu me lembro direitinho, eu tentei lá, então a gente estava com o pessoal e tinha um pessoal realmente de alta renda, e aí na hora de pagar, me deu até uma vergonhinha alheia que eu fui usar esse cartão aqui que eu usava na época, esse cartão aqui. Aí eu fui pegar o cartão, então passei, obviamente tinha o dinheiro ali para pagar, mas aí tinha uma pessoa do lado, pegou aquele cartão que você até estufa o peito assim, ó, cartão Black.
um cartão, né? Óbvio que não foi esse, né? Mas foi pegar aquele cartão assim, que você até estufa o peito de pão, pum, para pagar. Então, quando a gente fala cartões de alta renda, são esses cartões, normalmente são esses cartões Black. Cartões Black, ele costuma ter benefícios, a gente às vezes associa com Black, mesmo sendo de outras categorias, porque isso ficou na nossa cabeça, né? Falar em cartões Black, às vezes você vê um Visa, que é um Visa Infinity, que é um cartão excelente, mas às vezes a gente acaba falando Black porque ficou, inclusive eu estou de preto hoje só por causa dessa live. Então, uma coisa que as pessoas confundem é o seguinte, achar que para viajar economizando 70% ou mais os gastos de uma viagem, você tem que ter o quê? O cartão que estufa o peito. Ah, eu só consigo viajar para economizar se eu tiver o cartão que estufa o peito, que é o cartão de alta renda, ou que é o cartão Black, como nós carinhosamente acabamos de falar aqui. Só que um outro erro que costuma acontecer também é achar que você só consegue viajar economizando 70% ou mais os gastos da viagem quando você gasta muito. E o fato que isso não é uma realidade também. É óbvio que quanto mais você gasta, mais benefícios você vai ter. Isso é proporcional. Só que o fato de estar disponível apenas para essas pessoas é que é o grande erro que muitas pessoas cometem. É um erro que, por sinal, você não vai cometer mais, porque vai ficar comigo aqui até o final para conhecer um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso, esse mundo que mudou a minha vida e eu espero que mude a sua também e a vida da sua família, porque esse é o meu propósito, esse é o meu propósito de vida, realmente mudar a vida de famílias. Então vocês conhecem aquele ditado que diz o seguinte: de grão em grão que a galinha enche o papo. O que isso significa? Que você vai aos poucos. Não é que você tenha que gastar muito, você pode ir construindo esse processo ao longo do tempo, porque você vai descobrir muitas formas de serem feitas e o cartão ele vai te dar essa porta de entrada. E aí você vai começar a se deparar com oportunidades que o cartão de crédito te dá. Então, não despreze o pouco, não despreze só, eu gasto pouco. Você tem que entender o seguinte, que o pouco é melhor do que nada, porque você transformar o pouco em benefícios para você impacta na sua família, impacta nas suas viagens, impacta nas suas finanças. Quando você consegue viajar, Murilo, mas eu gasto tão pouco, eu não vou conseguir juntar nunca. Esse é mais um erro que você está cometendo ao pensar assim. Agora, uma coisa eu te garanto, se você tiver, ou melhor, não tiver um cartão que te dê pontos, aí você realmente não vai conseguir nunca mesmo, a não ser que você faça aí algumas estratégias malucas, mas não é o caso aqui, nós vamos falar sobre cartões. E eu posso te garantir que a minha porta de entrada para essa mudança foram os cartões de crédito. E tem até algumas histórias bem engraçadas que eu vou contar aí durante essa live. Agora, as próximas formas eu vou contar nos próximos dias, as próximas lives, e vou contar também lá no evento Viagem Gastando o Mínimo. Então, eu quero que você se inscreva no Viagem Gastando o Mínimo, porque você vai realmente viajar gastando o mínimo. Será um evento online, gratuito, dos dias 6 a 10 de fevereiro. E um pré-carnaval. Olha que pré-carnaval gostoso. Você que está me vendo aí agora, você vai viajar no carnaval? Fala a verdade. Vai gastar quanto? Você que vai viajar. E você que não vai viajar? Não vai viajar por quê? Porque na sua cidade aí tem? Ou você queria viajar e descobriu o quanto que é caro? Imagina você poder, sei, você que curte carnaval, para poder ir para uma cidade aí que tenha aí essa tradição e poder usar tudo isso aí que nós estamos falando a seu favor. Se não fosse aí, pelo menos para economizar já nessa,
numa próxima viagem. Então, tudo que a gente pode fazer com os cartões, por exemplo, os gastos, isso vai acumulando. E um grande erro que as pessoas às vezes cometem é o seguinte: eu gasto pouco no cartão, e elas pegam só a média do que elas gastam. E essa média é muito complicada, porque quando você pega de janeiro a dezembro, é muito superior à sua média. Você vai ter os gastos do carnaval, vai ter os gastos com viagem, vai ter os gastos com presente. Você vai ter uma série de gastos que você não considera na média. E isso tudo, quando você tem um cartão de crédito que te ajuda nesse processo, ele facilita para você economizar 70% ou mais os gastos da sua viagem com a sua família. Você tirar férias com a sua família, economizando muito mais. Então, o link está na bio para quem estiver vendo aí no Instagram, e o link estará aqui nos comentários daqui a pouquinho no YouTube. E aí, me diz uma coisa, coloque no chat. Vocês têm cartão de crédito que dá pontos? Comentem aqui. Ter um cartão de crédito é obrigatório? Teve uma vez que um cara chegou na academia e ele falou o seguinte: eu quero perder 15 quilos. Imagina uma pessoa, você que está em casa agora, imagina uma pessoa que quer perder assim, 15 quilos. Primeira coisa, imagina o sentimento dessa pessoa, essa necessidade de perder 15 quilos. Só que em 5 meses. Então, essa pessoa perder 15 quilos em 5 meses, ela tem o tempo contra ela. Concorda? Então, o que ela precisa fazer? Intensificar ainda mais todo o processo. E essa pessoa chegou toda empolgada. Vocês já viram? Não sei se você é malha, mas você já viu quando chega um novato na academia, aquele cara que não tem... homem é mais fácil de ver, mulher nem tanto. Mas aquele cara que não tem o hábito de malhar e agora ele vai para academia. Então ele vai com um tênis novo, vai com short, comprou uma camisa, ele até estufa o peito para andar assim, e aí ele vai com eu que não tenho uma garrafinha aqui, ele pega a garrafinha, coloca um whey, coloca um suplemento que ele nem sabe o que é aquilo ali e vai balançando, estufa o peito e vai balançando a garrafinha assim, pá, coloca água lá e vai tomando aquela gororoba sem saber. Só que o que acontece? O professor explicou para ele o seguinte: você vai ter que se dedicar um pouco mais. Aí ele virou e falou assim: mas eu vou ter que vir todo dia? O professor falou: se você quiser ter resultado, pelo menos 5 vezes na semana. Aí ele falou assim: e a minha cerveja do final de semana? Como é que fica? Aí eu lembrei daquela música, tem uma música da década de 90, dos Engenheiros do Havaí, no disco, era disco ainda, para aquela sessão nostalgia aqui, um disco, como que chama o disco? Várias Variáveis, era o disco Várias Variáveis, e a música era assim: quem quiser remar contra a maré, vai ter que remar muito mais forte. Não vá à guerra de pés descalços. Então, se você quiser remar contra a maré, você vai ter que remar muito mais forte. Se você quiser viajar economizando 70% dos gastos da sua viagem, sem o cartão de crédito, vai ficar muito mais difícil. Então, você vai ter que arrumar outras formas que vão te dar muito mais trabalho. O cartão de crédito, ele tem um grande benefício, que é poder fazer com que o que você já vai gastar, transformar de volta para você. Para algumas pessoas pode ser pouco. Talvez o seu cartão não seja bom. Aí é uma outra história. Talvez não necessariamente você gaste tão pouco quanto você imagina. Talvez se você já gasta 3, 4 mil reais por mês, em média, você já consegue fazer algumas viagens aí utilizando milhas. Então perceba, eu não estou falando de 10, 15, 20 mil reais. Murilo, mas eu gasto isso. Ótimo, facilita ainda mais. O que eu estou querendo dizer é que o cartão de crédito não exclui quem gasta 2, 3, 4, 5 mil reais. Isso tudo ele é possível.
Basta você apenas saber o que fazer e ter um cartão que te proporcione tudo isso. Me diz uma coisa, faz sentido o que eu estou falando com vocês aqui, a questão de ficar mais difícil quando você não tenta um meio mais fácil? O cartão de crédito é o meio mais fácil que você tem, assim como lá no nosso exemplo do cara que quer emagrecer, mas não quer fazer uma dieta, não quer deixar a cervejinha, ou pelo menos reduzir a cervejinha, não quer ir todo dia fazer o treino dele. Quando você quer alguma coisa, você tem que ir em busca. Então, por que o cartão de crédito ele é algo tão importante? Porque ele pega aquilo que você já gasta no dia a dia e ele transforma isso de volta para você. Mas, além disso, existem coisas que as pessoas nem sonham. Muita gente nem sonha que existem possibilidades no seu cartão de crédito que está aí na sua mão. Aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí na sua mão e você não sabe. E esse cartão é um deles, por exemplo. Existem benefícios. Eu vou a Porto Seguro em março, dia 8 de março, para ser mais exato. Eu vou com meus pais. E nós alugamos carro lá. Vamos ficar se eu não me engano, 6 ou 7 dias, não me lembro agora. E nós alugamos o carro. Então, eu vou chegar no aeroporto de Porto Seguro, eu já pego o carro e vou devolver no aeroporto de Porto Seguro. Isso nos dá muito mais liberdade para passearmos, conhecermos outros lugares, vamos para Arraial da Ajuda. Então, nós vamos conhecer, viver aquele ambiente da cidade, poder ir em outros lugares, vivenciar, viver histórias ali dentro. Só que eu não precisei de, por exemplo, pagar o seguro do carro para terceiros, danos a terceiros, que o benefício está aqui, ó. Eu não precisei pagar, eu tenho o benefício aqui. Você vai fazer, por exemplo, uma viagem internacional? Você sabia que existe um benefício aqui também, no qual você pode utilizar o seu seguro da viagem, utilizando o seu cartão? Você sabia, por exemplo, que vamos imaginar que eu vou comprar alguma coisa, deixa eu ver algo que esteja perto de mim. Eu queria dar um exemplo, mas eu vou comprar essa carteira aqui. Aí eu comprei essa carteira no site A. Uma semana ou menos de uma semana depois, eu vi que no site B a mesma carteira, ela estava R$ 200 mais barata. Você sabia que existe um benefício do seu cartão de crédito que, se você utilizar, pode ser ressarcido dessa diferença? Chama-se seguro proteção de preço. Então, isso vai facilitar e muito a sua vida. O cartão de crédito, ele não é apenas o benefício da pontuação. Existe algo muito além daquilo que você imagina e que está disponível para você. Talvez você ainda não saiba. Então, a pergunta da Carol aqui é bem interessante. Olha, e quais as dicas para quem não tem um bom cartão? A primeira dica que eu vou te dar, Carol, fique até o final, porque eu vou falar isso ainda nessa live. Qual que é a dica que eu vou aí te dar para você ter um bom cartão? Bom, ou melhor, eu já vou te dar uma dica agora logo de cara. Você vai se inscrever na jornada Viagem Gastando Mínimo, que vai ser entre os dias 6 e 10 de fevereiro, porque lá eu vou te mostrar um bom cartão de crédito, vou te mostrar, eu vou te dar o nome dele, vou te falar o que você deve fazer para ter um bom cartão de crédito e o melhor de tudo, sem anuidade. E não importa a sua renda, não importa a sua renda. Você vai sair de lá, você gasta R$ 2.000, você vai sair de lá com um bom cartão. Você gasta R$ 4.000, você vai sair com um bom cartão. Você gasta R$ 8.000, você vai sair com um bom cartão. Então, a dica mesmo, a melhor dica que tem é acompanhar. Porque o cartão, ele é a porta de entrada. Ele é o início. É onde você vai começar. E o restante, você vai aprender tanto nas lives aqui de aquecimento, e você vai aprender com muita intensidade, com muita informação e com muita história para você aprender tudo que eu já passei aí e que eu aprendi ao longo desses anos. Eu vou ensinar
tudo que fez de fato mudar a minha vida, mudar as minhas viagens. Só nessa viagem aí para Porto Seguro, se eu fosse pagar, seria R$ 4.700 de passagem para 3 pessoas, e obviamente que eu não precisei tirar esse dinheiro para poder viajar. Então é o que vai me possibilitar levar meus pais lá, pagando a passagem deles, ou melhor, pagando entre aspas, é o que vai me possibilitar fazer mais uma viagem em junho, muito provavelmente em outubro também farei outra, porque eu e minha esposa temos a tradição de viajar comemorando o nosso casamento, que é em outubro. Mas aí você deve estar pensando, Murilo, eu não posso viajar tanto. Tá tudo bem, a minha esposa também não. Ela começou em um novo emprego agora em dezembro do ano passado e ela não vai ter direito a férias. Então, nós vamos ter que utilizar sim um período de alta temporada, que é um feriado prolongado. Mas quando você aprende tudo que eu estou te ensinando aqui, e tudo que ainda vou te ensinar, e tudo que você vai aprender lá, todos os caminhos na jornada do Viagem Gastando o Mínimo, isso não faz diferença mais para você. Isso não vai fazer diferença porque você vai ter condições. E é isso que eu quero te ensinar aqui. E o cartão de crédito, ele é a porta de entrada para você conseguir ter isso tudo. Sim, com certeza. Eu quero contar uma história para vocês. Como que o cartão de crédito, eu quero que vocês entendam aqui, como que o cartão de crédito ele impacta diretamente em todo o seu processo de viagem. Mesmo que os valores que eu vou falar aqui agora, se eles não se aplicarem na sua vida, sejam muito altos para você ou sejam muito baixos, isso não tem relevância. O relevante aqui mesmo é você conseguir entender e aprender. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, eu vendia Natura. Na verdade, nessa época, eu estava no meu ápice de venda. Eu já, há 10 anos atrás, eu também vendia, mas nunca vendia tanto assim. Foi naquele meu período ali de pré-casamento que eu comecei a vender. Vendi tanto que eu virei um vendedor diamante. E isso é muito difícil, eu não sei se vocês conseguem ter essa noção, mas vendedor diamante eu cheguei na categoria top ali de vendedor da Natura. Só que lembre-se, um homem chegou nessa categoria que é mais difícil ainda. Tradicionalmente, são vendedoras ali. Mas eu me destaquei porque eu fiz algumas coisas bem diferentes. E entre esse meu destaque, eu fazia os meus pedidos e era tudo no cartão de crédito. E pasmem, era tudo no cartão de crédito, nesse cartãozinho aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu gastava só com a Natura algo em torno de R$ 5.000, teve períodos de Black Friday que eu cheguei a gastar entre Black Friday e Natal, algo em torno de R$ 10.000. Então eu tinha despesas relativamente altas e eu tinha lucro com essas despesas, ou seja, não eram as minhas despesas pessoais. Tudo aquilo ainda voltava para mim e voltava com lucro. E essa é a parte que começa a ficar mais interessante. Para não dizer hoje, no meu ponto de vista, desesperador. Imagina, com todo o conhecimento que eu tenho hoje, saber que o que eu gastava era o suficiente para fazer, por exemplo, uma viagem para a Argentina, se eu tivesse aí um bom cartão nessa época. E aí que as coisas ficaram interessantes, sabe por quê? Porque eu tinha esse aqui, ó. E esse cartão, só para vocês terem uma ideia, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Lembra que eu expliquei lá no início sobre categorias de cartão? Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Ele tá aqui, ó. É um cartão Platinum. Ó, é um cartão Platinum. Nessa época, a Nubank, ele não tinha aquele cartão ultravioleta, que é como se fosse aí um Black, um Mastercard Black, mas eles chamaram de ultravioleta. Então, nessa época, esse cartão era o máximo que eu podia chegar, de tanto que eu utilizava. Eu lembro que uma vez eu estava num bar com mais 2 amigos meus de final de ano, e eu fui pagar com esse cartãozinho aqui, e um outro amigo meu também foi pagar, e esse outro amigo meu é médico, ganha bem. Aí ele virou e falou assim: mas o seu cartão tem uma cor diferente do meu.
Aí eu virei e falei assim, é por causa da bandeira, por causa do tanto que eu gasto. Ou seja, eu estava gastando mais do que um amigo meu que é médico. Vocês consigam imaginar o que isso representava. Então, eu tinha esse cartão e eu não gerava, eu não conseguia gerar aí pontos nesse cartão, porque eu tinha o Nubank e eu não tinha conhecimento. Então, nesses 2 anos aí, o que eu tinha de gastos, eu conseguiria viajar de tal forma, por exemplo, em 2019, eu e minha esposa fomos para a Argentina comemorar 1 ano de casados, nós fomos com milhas. Nós utilizamos para 2 pessoas 48 mil milhas. Se nessa época eu tivesse como, por exemplo, um cartão Pão de Açúcar Platinum, ou se eu tivesse um cartão que, como foi o primeiro cartão que eu acabei tendo, que foi o cartão da Latam, eu conseguiria ter um cartão muito melhor. Nessa época que eu digo, nessa época das vendas de pontos, das vendas da Natura que eu fazia. Então, eu saí do cartão depois do Nubank e eu fui para esse cartãozinho aqui, ó. Eu tô com ele até hoje, apesar de eu não usá-lo mais, tô com ele até hoje. Que é um cartão de companhia aérea, é um cartão relativamente bom, tem alguns cuidados que vocês precisam ter caso resolvam fazer pedidos de companhia aérea. São cartões que têm algumas limitações. Se você quiser entender essas limitações, você vai ter que se inscrever no link na minha bio para você assistir a aula. Eu vou falar mais sobre isso, sobre tipos de cartões, o que isso representa. Murilo, eu estava para pedir aqui um da Latam. Não pede agora não. Você vai ver a aula. São 3 aulas gratuitas, o link está na minha bio para que você consiga tomar uma decisão baseado em informação. Então, ali, a minha vida realmente mudou. Por quê? Aí agora eu passei, apesar de não ser o melhor cartão, eu passei a ter um cartão que pontuava. Um cartão que pontuava bem. Pontuava bem. Só tinha limitação aí de cartão de companhia aérea. Pouco tempo depois, mas eu me lembro, voltando um pouquinho aqui no tempo, um pouco antes de pedir esse cartão, eu pedi esse cartão aqui, ó. Pão de Açúcar Platinum, que até pouco tempo ainda é a partir de fevereiro que ele vai deixar de ser, mas ainda é o melhor cartão do Brasil em termos de pontuação, pelo menos as compras feitas até dia 1º de fevereiro. E eu fui negado na minha primeira solicitação, e eu não sei por que cargas d'água. Depois de um tempo, esse cartão foi aprovado para mim, mesmo sem que eu fizesse a solicitação. E aí, ter acesso a um bom cartão mudou muito. Agora, ter acesso a 2 bons cartões mudou mais ainda a minha vida. Até porque nessa época eu ainda vendia Natura, não tanto quanto, porque depois a gente veio pandemia e aí eu comecei a mudar de estratégias, comecei a aprender muito mais também sobre a questão das milhas e isso mudou a minha vida radicalmente. Então, a partir de 2019, onde que eu fui de fato ali viajar a primeira vez com as milhas, e 2020 veio aquele ano terrível em termos mundiais, e 2021 aí a coisa começou a andar muito melhor para mim, aonde eu comecei a de fato mesmo a viajar. Então, para quem até os 33 anos nunca tinha viajado de avião, só em 2022 foram, se eu não me engano, 5 ou 6 viagens, foram algo em torno de 10 mil reais economizados. E por que eu estou contando isso aqui para vocês? Seria muito melhor, muito mais comercial eu falar que eu já fui em 57 países, que eu já visitei não sei quantos estados e que eu já, na verdade, viajo 12 vezes ao ano. Mas a coisa não é assim. E eu quero mostrar isso tudo para vocês, que isso também é possível para você. Se eu conseguir modificar, eu sou uma pessoa comum, assim como você que está me vendo aqui. Não tenho nada demais, talvez quase os olhos quase verdes, mas ele é tão pequeno que não dá nem para você ver. Eu sou uma pessoa comum, que nem você, uma pessoa que quer viajar, só que uma pessoa que aprendeu como fazer para economizar 70% ou mais dos gastos de uma viagem. Uma pessoa que aprendeu a economizar só em passagem 6 mil reais em uma viagem. Se eu fosse comprar as passagens agora para março, eu gastaria 4.700 reais, mas você não precisa gastar isso tudo. Você não precisa.
Você só gasta se você quiser, porque se você clicar no link que está na minha bio, ou você que está aqui no YouTube, clicar no link que eu vou deixar aqui no chat, você não vai precisar, porque você vai participar da semana, você vai precisar participar da jornada Viagem gastando o mínimo. E é totalmente possível. Querem fazer o que você acredite que isso é somente para pessoas ricas. E não é apenas para pessoas ricas, é para todos nós. Eu estou aqui para te provar isso. Eu não fui para 57 milhões de países antes de te mostrar isso aqui. Eu não ganhei na loteria, eu apenas descobri que é acessível a todos nós. E o cartão, ele vai ser a sua porta de entrada. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa muito próxima e essa pessoa me disse o seguinte: Murilo, é legal esse negócio aí de cartão, interessante, só que eu não quero ter que trocar de banco. Eu acho chato. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu te compreendo perfeitamente. Você que não quer trocar de banco. Sabe por quê? Porque eu também não. É uma burocracia você trocar de banco. Mas sabe qual que é a melhor parte? Você não precisa. Você não precisa trocar de banco. Você troca se você quiser. Eu sei que em algumas situações, por exemplo, você recebe no banco A e quer continuar no banco A. Está tudo bem. O que você precisa fazer é ter um cartão ou abrir uma outra conta, como por exemplo os bancos digitais. Hoje em dia está muito mais fácil. Se você pega aí, por exemplo, um cartão igual o Banco Inter, um cartão igual o C6, que são bancos digitais, hoje até mesmo cartões como, por exemplo, o da XP, que se você tiver investimentos lá, você tem direito a um cartão que te dê acesso à sala VIP, cartões como o BTG. Então, hoje existem várias oportunidades para você ter cartões aí na palma da sua mão sem deixar o seu bancão, porque você recebe por lá, porque a sua empresa te paga por lá. Você não precisa, isso é que você tem que colocar na sua cabeça. Não é porque você recebe um grande banco que você tem que utilizar o cartão de crédito dele. Talvez você precise se você tiver amarrado a um financiamento, mas aí nós estamos falando da minoria aqui. Eu estou te falando com a grande maioria das pessoas não precisam, porque não são todos os bancos que vão te amarrar também. De qualquer forma, você consegue negociar uma anuidade. Então, eu vou te dar um passo importantíssimo agora para uma tomada de decisão do seu cartão de crédito. Murilo, o que eu tenho que fazer aí? O que eu posso fazer para ter um bom cartão de crédito? Eu vou te dar um passo importante para um bom cartão de crédito. Identifique quanto você gasta por mês e a partir do momento que você identificar quanto você gasta por mês, você vai procurar cartões na sua faixa de renda que te possibilitam, por exemplo, uma isenção de anuidade e bons cartões. Por exemplo, se você gasta acima de 10 mil reais, nós temos aí cartões sem anuidade que te dão acesso à sala VIP, como o C6 Carbon, o Bradesco e a Caixa tem o Elo Diners Club, o Bradesco tem o Elo Nanquim, o Banco do Nordeste tem o Visa Infinity, o Orocard Visa Infinity. Então você tem várias opções que vão te dar isenção de anuidade nessa faixa de renda. Alguns cartões vão te dar isenção se você tiver investimentos naquele banco. Mas aí a gente já entra numa outra esfera que não é para falar aqui nesse momento, porque o objetivo não é falar sobre investimentos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, uma boa noite e amanhã estou de volta.